capítulo 20 e Atos 2, versículo 37 até o 41. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pastor, o senhor escolhe um texto para falar de batismo infantil que não fala de batismo infantil. Não usa a palavra batizem crianças. Na verdade, você não encontrará nenhum texto no Novo Testamento dizendo que crianças devem ser batizadas. Você não encontrará. Então você pode dizer: pastor, então como o senhor pode defender e a igreja presbiteriana ter essa prática? Porque também você não encontrará no Novo Testamento nenhuma ordenança ou nenhuma proibição de que as crianças não devam ser batizadas. Não existe nenhum tipo de proibição de que criança não deva ser batizada. Porque há um senso comum das Escrituras, que parte do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Há uma continuidade da prática da antiga aliança para a nova aliança. E é sobre isso que esse texto está falando. Pedro, no capítulo 2, e o texto que nós lemos foi apenas o final da pregação do Pentecostes. Vocês lembram? O Espírito Santo desceu sobre os discípulos e apóstolos, e eles então começaram a pregar em outras línguas, línguas dos estrangeiros. E o que aconteceu? As pessoas que estavam em Jerusalém para aquela festa, ouviram a pregação do Evangelho em Cristo Jesus, na sua língua. E eles então procuraram os apóstolos e perguntaram para eles: o que nós faremos? Versículo de número 37. O que nós vamos fazer? Então Paulo vai responder. Olha, o que vocês precisam fazer? Paulo vai responder. Bom, a partir disso, irmãos, eu quero dizer algo importante sobre isso aqui. Eu vou pedir para a Isabela colocar o slide, que está logo depois dos textos bíblicos. Não confunda batismo com profissão de fé. Veja bem, não confunda batismo com profissão de fé. Quando nós falamos de batismo, nós falamos de um sacramento que envolve para os adultos uma confissão de fé, uma profissão de fé. Tá certo? Mas o batismo não é só isso. O versículo que Paulo está usando, deixa isso, que Pedro usou aqui para falar para os ouvintes, deixa isso muito bem claro. Naquela pregação, os ouvintes tinham que distinguir algo importante sobre a sua fé. No versículo 37, quando ele pergunta o que faremos, Pedro responde no verso 38 assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Quando nós lemos um texto como esse, nós costumamos pensar: olha, o arrependimento precede o batismo, e está certo, para o adulto. Crer em Jesus precede o batismo, e nós temos outros textos, como o de Atos, capítulo 8, a pregação do servo, do alto oficial de uma rainha africana que estava em Jerusalém, e que ouviu a pregação do Evangelho através de Filipe, e esse servo pergunta, o eunuco da rainha pergunta: olha, o que me impede de ser batizado? E Filipe fala: olha, você crê em Jesus?
Você crê que Ele é o único e suficiente Salvador? Creio. Então pararam a carruagem, tinha água, e eles batizaram aquele homem. Porque esse é o meio, a confissão de fé e depois o batismo. Jesus dá uma ordem para a igreja: ide, pregai o evangelho a todas as nações, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Então a pregação do evangelho alcança o coração, há uma confissão de fé, e o resultado disso é o batismo, um sinal visível de algo que já aconteceu. Mas isso para os adultos. E qual é o modelo que nós temos para fazer essa afirmação? O modelo que nós temos para essa afirmação é o modelo do Antigo Testamento. Nós cremos que o batismo não salva, assim como a circuncisão do Antigo Testamento não salvava. Nem todos que foram circuncidados na carne do Antigo Testamento foram salvos por causa de um sinal ritualístico. Mas aquilo que representa, aquilo que o sinal comunica, ele sela a introdução de uma pessoa numa relação especial com Deus, na igreja, num grupo da comunidade do pacto, da aliança, na comunidade dos santos em Cristo Jesus. É isso que o batismo significa. Assim, a resposta de Pedro mostra que Cristo continua a aliança, dá uma continuidade ao pacto do Antigo Testamento. Mas ele não faz isso nos mesmos moldes, ele renova a aliança. E ele renova isso no seu sangue, ele renova isso nele mesmo. A continuidade da aliança antiga foi porque Cristo a renovou e incluiu a descendência de Abraão. Que descendência? Os gentios. Nós acabamos de ler um texto de Lucas 2, que Simeão vê Jesus bebê e diz: até que enfim, os meus olhos viram, contemplaram o Salvador. E ele olha para Maria e José e fala assim: esse menino será para a salvação dos gentios. Quem eram os gentios? Não eram pessoas educadas. Gentio é um termo bíblico que significa incrédulo, estrangeiro, aquele que não é da etnia hebraica, judaica, não pertence ao povo de Israel, à etnia de Israel. O gentio era todo estrangeiro, que era considerado incrédulo. Então, a salvação dos gentios incluiria esses na descendência de Abraão. Claro, pela pregação do evangelho em Cristo, pelo arrependimento e pela fé. Agora, observem como isso influencia a vida de quem é alcançado pelo evangelho. Em primeiro lugar, antes de ir para o primeiro lugar, eu quero lembrar o que Pedro fala no verso 39, eu quero que você memorize esse texto. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é de que eles seriam batizados em arrependimento e fé e receberiam o Espírito Santo. E esta é uma promessa que não é só para aqueles que estão fazendo isso agora, no sermão de Pedro, é para os filhos dele também. Para nós que não somos judeus e que não estávamos acostumados com o rito da antiga aliança, do Antigo Testamento, a impressão que dá, é para os meus filhos, porque lá no futuro meu filho pode decidir crer no Evangelho e ser salvo por Cristo Jesus. Mas não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: olha, se arrependam, creiam no Evangelho e sejam batizados. Sinal da aliança, assim como no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada nisso? Em primeiro lugar, os filhos na Bíblia são herdeiros da aliança com Deus. Os filhos, nas Escrituras Sagradas, eles são herdeiros da nossa aliança com Deus. O que isso significa? Eu separei um texto de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 9. E eu quero ler para você.
Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Escuta, Israel. Ei, presta atenção, povo de Deus. É isso que Deus está falando aqui em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é o credo judeu. É o credo, é a confissão deles. Nós temos o credo apostólico, que é uma manifestação do que cremos da igreja na nova aliança, né? O judeu tinha Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame este Deus, com tudo que você é, com tudo que você tem. E essa palavra que eu te ordeno, você transmite a seu filho. Aqui nós temos uma lição importante. Os filhos são herdeiros da aliança. Olha, preste atenção. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar o que você não tem. Quem era o povo de Israel e por que esse texto é importante para o povo de Deus em Deuteronômio? Porque ele é a confissão do povo de Israel. O que esse povo tinha? Um relacionamento exclusivo com Deus. Deus tinha uma aliança com este povo. Tá certo? Deus tinha uma aliança com este povo. Aqui é uma repetição da lei e Deus está dizendo: escuta, preste atenção, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A aliança requer isso, amor incondicional. Esse amor me envolve num relacionamento de aliança com Deus, pactual com Deus. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com toda a minha força, com toda a minha alma, eu pertenço a esse Deus, eu tenho um pacto com Ele. Aí o versículo 6 diz: essas palavras estarão aonde? No teu coração. É uma maneira romântica que a Bíblia usa para falar: olha, isso estará no âmago do teu ser. Isso é prioridade para a sua vida. Quando a gente fala do nosso coração, a gente fala da onde a gente coloca as nossas intenções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, não é isso? Quando você vai se declarar para sua amada, né? Você vai olhar para sua namorada, para sua noiva, para sua esposa, ou para os seus filhos, e você vai dizer: eu te amo com todo o meu coração. Essas palavras estarão no coração. Você não pode dar o que você não tem. Se você não tem um pacto com Deus, se você não tem uma aliança de amor com Deus, você não pode transmitir isso para o seu filho. Deus está falando isso para uma comunidade de homens e mulheres que têm filhos, que terão filhos, que entrarão na terra prometida e lá eles se casarão, continuarão a aliança e o pacto com Deus. Olha, escuta, preste atenção, essas palavras estarão no seu coração, vocês vão entrar na terra prometida. Eu pulei o versículo 1 e o versículo 2, porque eles começam a dizer: quando vocês entrarem lá na terra prometida, amem o Senhor, coloque isso no seu coração. E depois do versículo 6, depois das palavras estarem no coração, o que eu faço? Eu transmito para os meus filhos. A responsabilidade de criar os filhos no pacto, na aliança, é dos pais. Quem transmite o amor a Deus é os pais, é a família, é quem tem aliança, é quem ama a Deus. Por isso, irmãos, eu preciso que você entenda algo. A nossa doutrina, a doutrina da reformada calvinista, não defende batismo de criança por si só. Nós não batizamos crianças, porque crianças são puras, porque crianças são ingênuas. Não, nós batizamos filhos de crentes. Nós batizamos filhos da aliança. Há uma diferença. Porque senão, irmãos, nós encheríamos esse templo de crianças e nós a batizaríamos. E elas estariam garantidas no reino do céu até elas ficarem adultas, pelo menos. Vai que uma delas morre, porque crianças morrem.
Bom, por que eu estou falando isso? Porque não é este o princípio doutrinário. Não era para o povo de Israel ou para a igreja sair pegando todas as crianças e batizando em nome de Jesus. O que há é um princípio bíblico que vem do Antigo Testamento para o Novo, em que a aliança com Deus é transmitida na minha casa. Observe o versículo 7. O versículo 7 diz: tu inculcarás aos teus filhos. Tu inculcarás aos seus filhos. Você vai colocar isso na cabeça dele. Por quê? Porque isso está no teu coração. O que está no seu coração, a aliança, o pacto, o amor ao Senhor, eu pertenço a este Deus. Então eu vou transmitir isso para o meu filho. Eu vou inculcar na cabeça dele. De que maneira? Convívio familiar, convívio cristão, exemplo de fé, a minha vida de devoção. O seu filho não tem que aprender a orar na igreja, ele aprende a orar com o pai, com a mãe, vendo o pai e a mãe orar. O seu filho não vai amar a palavra de Deus, enquanto ele não vê você amando essa palavra. O seu filho só vai amar esta casa de adoração e vir aqui estar com os irmãos, se você amar também. É fato. Tem um sermão, uma pregação que eu fiz em Deuteronômio 6. Está no nosso canal do YouTube. E depois eu vou pedir para o Daniel mandar o link lá no grupo de WhatsApp da igreja, para a gente entender o que é este inculcar. Você vai falar assentado na sua casa, isso envolve ensino. Assenta na sua casa. O mundo antigo não era, você não ensinava numa carteira, as pessoas sentavam em volta do mais experiente para aprender. Você vai andar pelo caminho, não é isso que diz o versículo 7? Isso tem a ver com andar pelo caminho, com a condução da vida, o decorrer da vida. Indo para o colégio, indo para a escola, no trabalho, nas atividades de descanso e de lazer, é andando pelo caminho. Ao deitar-te e ao levantar-te, isso inclui que não é um dia da semana apenas, ou um momento especial no dia em que é batizado, isso envolve rotina, deitar e levantar, dia passa noite, rotina, continuidade, ordinariedade. A vida cristã é vivida no ordinário, no dia comum, no dia a dia, ao deitar e ao levantar. Também atarás como sinal nas tuas mãos. Os judeus interpretaram isso como amarrar a lei nas mangas das vestes, um sinal das mãos. Eles entenderam errado. O que o texto está dizendo é que as mãos são o que produz, é o que faz, são as nossas realizações. Então, isso tem que ser um sinal naquilo que você faz e naquilo que os seus filhos fazem. Eles estão sendo criados dentro da aliança. O jeito que a gente faz as coisas é diferente do mundo. Nós não somos como os pagãos. É isso que o Antigo Testamento está dizendo. Estará também por frontal nos seus olhos. Os judeus ortodoxos interpretaram que a lei tinha que estar na testa, então eles criaram pedacinhos de couro com frases da lei, com referências da lei, e eles colavam na testa dos seus filhos, filactérios, como um amuleto, como algo para consagrar. As pessoas estão cheias disso, elas carregam patuás, amuletos. Isso é superstição, isso não é o que a Bíblia está dizendo. Quando fala frontal dos olhos, é porque o olho traz direção, traz orientação, visão. É para onde nós vamos, são as nossas decisões. Você percebe? Ame o Senhor teu Deus. Você não pode dar o que você não tem. Põe isso no teu coração, viva assim. E você vai ensinar isso para os seus filhos. Isso vai estar na casa do crente. Você escreverá nos umbrais das casas da tua porta. A sua família pertence a uma aliança com Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, que os filhos são herdeiros. São herdeiras espirituais de seus pais. Não significa que elas serão salvas porque os seus pais são salvos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Um herdeiro espiritual é aquele que recebe as bênçãos espirituais de seus pais, porque eles têm um compromisso com Deus, porque eles vivem uma aliança com o Senhor.
Olha só, irmãos, o versículo de número 1, o versículo 39 de Atos diz: a promessa não é só para vocês. Receber o Espírito Santo e ser salvo em Cristo Jesus não é só para vocês, é para os seus filhos. Envolve a tua casa. É para os que ainda estão longe, e essa expressão longe é uma referência aos gentios, aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. E quantos o Senhor nosso Deus chamar, porque Ele não salva só uma etnia, Ele não salva só um grupo de pessoas, uma casta social, Ele salva pecadores. Tá certo? Tem 2 textos que eu quero ler, que a gente cita muito, Salmo 127, versículo 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. A gente pensa, herança do Senhor é que Deus nos deu uma herança. Mas se você ler o Salmo inteiro, você vai perceber que o homem que teme ao Senhor, ele é bem-aventurado. Ele teme ao Senhor. Por isso seus filhos são herança de Deus. Os filhos dele, ele verá a paz sobre Israel, os filhos sobre os seus filhos. Tem um outro texto, que agora sim é Deuteronômio 6 de novo. Versículo 1 e 2. Lembra que eu falei? Ame o Senhor, toda a tua força. Versículo 4. Olha como é que começa o capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor Deus, teu Deus, te ensinarem para que cumprissem na terra que passas a possuir. Deuteronômio é um livro que está sendo entregue para o povo antes deles entrarem na terra prometida. O livro de Deuteronômio, ele é uma repetição de leis, mas ele não vai ter toda a repetição das leis de Moisés. O que ele tem? Um compêndio. O Deuteronômio era um manual para o povo de Israel, como eles deveriam se comportar na terra prometida. Moisés não ia entrar lá. Então olha, como vocês vão agir dentro da terra prometida? Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus. Temas. Guarda no coração. Ame o Senhor teu Deus acima de qualquer coisa. Temas o Senhor teu Deus. Guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno no coração. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7, tu inculcarás aos teus filhos. Olha a continuidade do verso 2. Tu, teu filho e o filho dos teus filhos, os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Há uma aliança. Os filhos são herdeiros do nosso pacto com Deus. Você entende isso biblicamente? Segundo ponto, a promessa de salvação aponta para a aliança. Essa promessa de que, olha, vocês serão salvos em Cristo Jesus, vocês serão batizados com o Espírito Santo, que Pedro falou lá em Atos, que é fruto de arrependimento e fé para aqueles que estavam sendo batizados, eles apontam para a aliança, sejam batizados. Olha que interessante, irmãos, a aliança não era algo que era apenas para os adultos, a promessa era para as crianças também, para todas as gerações. Eu vou ler com vocês Gênesis, capítulo 17. Vou explicar Gênesis 17 bem resumidamente. Gênesis 17 é um capítulo da Bíblia em que Deus está falando para Abraão, o pai Abraão. Já cantou aquela musiquinha? Abraão tem filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. Eu não sei porque que tinha braço direito e perna. Por quê? Não faz muito sentido. Era só para agitar mesmo, né? Mas essa música faz sentido para você? Tira o braço esquerdo do pescoço, dá uma rodadinha. Não, o fato de você ser filho de Abraão, você é judeu? Temos alguém aqui judeu, da etnia hebraica, descendente de judeu? Talvez numa descendência bem longe, numa linhagem bem distante, mas tem alguém aqui que é judeu? Como é que você pode ser filho de Abraão? Por que essa musiquinha está falando isso? Deus tem um povo que é descendente de Abraão.
Deus fez uma promessa para Abraão. Promessa que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faria de Abraão uma grande nação. E através da família de Abraão viria o Salvador, que abençoaria todas as famílias da terra. Como é que eu posso ser filho de Abraão, se eu não sou judeu? Abraão tinha um pacto com Deus. Eu quero que você entenda isso. Esse pacto que Deus fez com Abraão vai apontar para Cristo. E Cristo vai ampliar isso para os gentios. Então eu, não sendo judeu, porque a minha descendência é de português, meu sobrenome é Antão. Sabe o que é Antão? Vocês sabem? É uma anta grande. Não é não? Não é não. É um santo português, um santo africano, que em Portugal ele é muito conhecido na Igreja Católica Romana em Portugal. Tem uma cidade, a cidade de Santo Antão. Meu sobrenome vem de lá. Eu sou português, por isso que eu sou meio burrinho. Por isso que eu, que não sou, em Cristo posso ser. Em Cristo faço parte da família de Abraão. Vou ler o versículo 7. Deus fazendo uma aliança com Abraão. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti. Abraão, o negócio é o seguinte, meu negócio é com você. Presta atenção, Abraão. Estabelecerei a minha aliança. Eu te chamei, eu te escolhi, eu fiz uma promessa para você. Eu vou te dar um filho, eu vou fazer da sua família uma família tão grande quanto as areias do mar. Eu fiz uma aliança com você. Estabelecerei a minha aliança, o meu negócio é contigo. Mas é só com Abraão? Não. Com mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Eu sou o teu Deus, Abraão, mas sou o Deus do seu filho. Eu sou o Deus do seu filho. Você está entendendo, Abraão? Olha, irmãos, nós vamos continuar lendo daqui a pouco Gênesis 17, tá? Porque Deus está firmando essa aliança com Abraão. Presta atenção nisso. Eu sou o teu Deus, eu sou Deus dos teus filhos. A aliança que eu tenho com você, que eu estou firmando com você, é a aliança que eu faço com a sua descendência. Essa aliança vai se cumprir em Cristo, plenamente, tá certo? Mas olha só, a aliança não era apenas para Abraão, era para os seus filhos. Pode ir para frente, filha. Era para a descendência de Abraão. Olha o verso, deixa isso bem claro. É entre mim e ti e a tua descendência. Eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. Olha, os cristãos na nova aliança, os cristãos do Novo Testamento, os cristãos que estavam ouvindo a pregação de Pedro lá em Atos 2, eles eram filhos de Abraão porque eram judeus, né? Se entendiam assim. Mas eles se tornaram verdadeiramente filhos de Abraão, diz o apóstolo Paulo, por causa de Cristo. Eles então passam a pertencer à promessa, assim como os gentios, os estrangeiros, aqueles que não são judeus, os portugueses de Santo Antão, que são portugueses, ora pois, mas por causa de Cristo e pela fé exclusiva em Cristo, podem pertencer à descendência de Abraão, por causa da aliança que Deus firmou, que se cumpre em Cristo. Então os cristãos da nova aliança são filhos de Abraão. Todo crente em Jesus se torna descendente de Abraão, não descendência étnica, de sangue, de raça, mas descendência por causa da obra de Cristo. Eles pertencem à promessa da aliança. Para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para os que estão longe. Para todos os que o Senhor nosso Deus chamar. Por isso eu e você somos filhos da aliança. Por isso que em Cristo Jesus nós podemos dizer que somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Eu quero ler um trecho da Confissão Belga. A Confissão Belga, irmãos, ela foi escrita com o propósito de ensinar a fé para pessoas muito simples. E eu vou ler sobre o batismo.
Artigo 34 da Confissão Belga. Se você tem a Bíblia de Genebra, você vai poder ler o artigo todo. No final da Bíblia de Genebra tem lá. É o artigo 34. Eu vou ler só uma parte. Cremos, porém, que estes devem ser batizados e selados com o sinal da aliança. Estes quem? Os filhos dos crentes. As crianças. E assim como as crianças em Israel eram circuncidadas com base na mesma promessa, promessas que foram feitas para os nossos filhos, Cristo de fato derramou seu sangue para lavar os fiéis e seus filhos. Por isso as crianças devem receber o sinal e o sacramento da obra que Cristo fez para elas, como o Senhor outrora determinava na lei que as crianças participassem. Que as crianças participassem. Olha só. Colossenses 2:11, daqui a pouco a gente vai ler, tá? Porque Colossenses 2:11 vai dizer que o batismo substituiu a circuncisão. A circuncisão do Novo Testamento é o batismo. É um sinal daqueles que pertencem a Cristo. A ordem de prioridade é a mesma do Antigo Testamento. Qual era a ordem do Antigo Testamento que vem para o Novo Testamento? É para os que creem. Se creem, circuncida. O que Abraão fez quando ouviu de Deus em Gênesis 17? Vou firmar uma aliança com você, Abraão. Só que você vai ter que circuncidar. Abraão creu e circuncidou. Não é isso? O que acontecia no Antigo Testamento se alguém, por temor a Deus, decidisse se tornar um israelita, abraçar a lei de Deus, estar em comunhão com o povo de Israel? O que ele tinha que fazer? Pela fé, circuncidar. Se ele não fosse circuncidado, ele não pertencia à aliança. Vou contar uma história para vocês bíblica, que eu não coloquei aqui. Em Êxodo, quando a mulher de Moisés vai encontrar com Moisés, ela sai do deserto e vai encontrar com Moisés, Deus está irado com o povo de Deus por causa de desobediência. E sabe o que Zípora, a mulher de Moisés, faz? Pega uma faca, entrega na mão de Moisés e fala assim: circuncida os nossos filhos logo, antes que a ira do Senhor nos consuma. Moisés não tinha circuncidado seus filhos da aliança. Derrame sangue pactual. No Novo Testamento, este sinal de fé que vinha para Moisés e que serve para os seus filhos e para aqueles que estão longe. Por isso eu quero falar da terceira característica da promessa. Ela leva o sinal da aliança. A promessa de Deus leva o sinal da aliança. Uma criança que é batizada, ela não é batizada para ser salva. Ela é batizada porque ela vai ser criada dentro da aliança. Ela pertence à aliança com Deus. Os seus pais professam isso. Criança não tem vontade própria. Ou tem? Eu comecei a escolher a roupa que eu usava quando eu comecei a comprar minhas roupas. É que hoje a gente está meio mole. Eu me lembro que eu falava assim: eu quero usar esse tênis aí. Então compra, macho. Eu me lembro que quem mandava na minha vida era meu pai e minha mãe. A gente está meio mole hoje. Crianças estão mandando em pai e mãe. Viu? Presta atenção aí os filhos aí. Vocês têm que honrar pai e mãe. É assim que a Bíblia ensina. Porque a mãe é bênção. O pai é bênção na vida da gente. Ponto 3. Eu quero que você leia comigo Colossenses, que eu citei ali no Catecismo Belga. Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. A circuncisão, todo mundo sabe o que era a circuncisão? A circuncisão era um corte no órgão genital masculino da criança e do adulto. É como se fosse a operação da fimose, cortava a fimose da genitália e servia como um sinal de fé do povo de Israel. Olha só, no Novo Testamento,
Paulo está dizendo, nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por mãos, por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão de Cristo? Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Batismo e circuncisão. No Novo Testamento, batismo é a circuncisão. Aí você pode dizer assim, pastor, ó, o versículo 2 está dizendo, mediante a fé. Então eu preciso crer para ser batizado. Sim, o adulto. No Antigo Testamento também era assim. No Antigo Testamento, Abraão creu e foi circuncidado. Ele era adulto, velho, mais de 80 anos. Ele precisou crer. Por isso foi imputado por justiça. E os filhos de Abraão creram? Não. Abraão creu. Incluiu seus filhos na aliança. Percebe? A aliança significa que os filhos pertencem ao Senhor. Que a casa pertence ao Senhor. E agora eu quero voltar para que você entenda isso. Padrão veterotestamentário. Não existe nenhuma ordenança. Batizem crianças. Não existe nenhuma proibição. Não batizem crianças. Você não vai encontrar isso nas Escrituras. O que você vai encontrar é uma sequência lógica da aliança. No Antigo Testamento, as crianças eram marcadas com a circuncisão, porque pertenciam à aliança. No Novo Testamento, quem pertence à aliança pela fé é marcado com o sinal do batismo. Ele e toda a sua casa. Porque ele tem uma aliança com Deus. Sabe o que significa padrão veterotestamentário? É que é algo que continua do Antigo Testamento no Novo. A circuncisão para o batismo é uma perspectiva pactual, onde a nova aliança preserva-se a ideia de continuidade do pacto com Deus. Existe no Novo Testamento a família da fé, a família que crê, e existe no Novo Testamento a família incrédula. Aqueles que não têm um relacionamento com Deus, eles são incrédulos. Não mudou porque veio para o Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, Paulo está falando do casamento. Uma mulher ou um homem ouve a pregação do Evangelho, crê, se arrepende e é batizada e passa a ser cristã. Ou a mulher ou o homem. O que ela tem que fazer? Ela já era casada. Ela tem que separar do marido, porque o marido não se converteu? Paulo está dizendo no versículo 14, capítulo 7 todo ele está dizendo isso, depois se você quiser ler com o tempo. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Esse santificado não significa que ele vai ser salvo por causa da esposa. Mas a esposa tem um compromisso com Deus, um pacto com Deus. Ela vive essa aliança com Deus. O lar dela não é um lar incrédulo. É isso que a aliança representa. Eu pertenço ao povo do Senhor. Ô filha, não tira não, papai não abriu aqui na Bíblia. A esposa incrédula é santificada do convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Ué, do que Paulo está falando? Por que os filhos seriam impuros? Porque eles estariam fora da aliança. Essa mulher ou este homem que é crente vai criar os seus filhos dentro da aliança. Agora eles são santos. Então, essa é uma questão de compromisso da aliança. Não acredite que a sua casa, que os seus filhos dependem do destino ou do futuro. Eles precisam de Deus e a responsabilidade disso são os pais. Eu estou concluindo. Por isso eu quero convidar você a ler Gênesis 17 de novo. Lembra que a gente leu só um versículo? A gente leu só um versículo. A negligência do sacramento, quando eu não incluo o meu filho na aliança, eu estou negligenciando o sacramento do batismo. Eu estou impedindo os meus filhos, inclusive, de experimentarem e viverem isso.
eu estou negligenciando o sacramento do sinal da promessa da aliança. Isso é transgressão à lei de Deus. Isso é transgressão ao ensino bíblico. A criança não recebe, a criança no Antigo Testamento que não recebia a circuncisão, ela era considerada impura e ela estava fora do pacto. Então, olha só, Gênesis 17, de 9 a 14. No versículo 7, Deus diz para Abraão: Abraão, o negócio é entre eu, você e os seus filhos. E eu serei o seu Deus e serei Deus dos seus filhos. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Não, quando meu filho crescer, eu falo para ele: ó, você tem que obedecer a Deus. Não, ele ia ser criado, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, nas mãos, nos olhos, nas portas da casa. Entendeu? O tempo inteiro, ele ia ser criado dentro da aliança, incluso na aliança, faz parte da aliança. Então Deus está falando para Abraão: Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Nossa, que coisa repetitiva. Mas você percebe como repete? Repete o quê? Tu e a tua descendência. Vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. É uma ordem. Todo macho. Só as crianças eram para ser circuncidadas? Não, os adultos também. Os adultos pela fé. Arrependimento e fé. Eu creio. Vou ser circuncidado. Abraão creu e fez a circuncisão. Nele, nos filhos. Mas preste atenção. Versículo 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Versículo 12. O que tem 8 dias de vida será circuncidado. 8 dias. Lembra de Jesus? Com 8 dias ele foi para o templo. Para quê? Circuncisão. Sinal da aliança. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, presta atenção nisso. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido na sua casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. A Bíblia não está validando a escravidão. É que a escravidão pertencia ao mundo antigo, tá certo? Então vamos lá, nasceu um filho de escravo, ele pertence à casa de Abraão. O que tinha que fazer? Circuncidar no 8º dia. Não era filho, mas era escravo, circuncida. A casa de Abraão tem uma aliança com Deus. Comprou um escravo lá, ele veio adulto. O que tinha que fazer com o escravo? Circuncida. Pertence à casa de Abraão. Minha casa vive uma aliança com Deus. Um compromisso com o Senhor. Versículo 13. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. Versículo 14. O incircunciso, aquele que não for circuncidado na carne, do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. O grande problema do Novo Testamento é que a gente acha que Deus ficou manso. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente pensa que Deus amansou. Que Deus não é mais o leão de Judá, que ele agora é um gatinho siamês, que tem um sininho amarrado no pescoço e que rola no chão quando a gente faz um sinal para ele. Deus é o mesmo. E ele tem um povo que ele chamou pelo sangue de Cristo e comprou. Este povo vive uma aliança sagrada de amor com ele. Crie o seu filho dentro da aliança. É isso que o batismo infantil significa. O batismo não salva o seu filho. O batismo não vai fazer o Samuel, que está ali tentando subir no banco, uma criança que não sobe em bancos. O batismo não vai fazer com que o Samuel esteja num patamar espiritual acima de qualquer outra criança.
O que o batismo vai dizer para o Samuel é que o Brenner vai poder dizer: meu filho, você está sendo criado dentro da aliança com Deus. O batismo comunica e sela isso. Eu quero então ler um texto de um teólogo, eu acho que um dos teólogos mais relevantes do nosso tempo, Michael Horton. Ele diz: se as crianças estão incluídas na aliança da graça sobre a sua administração no Antigo Testamento, por quê? Por que Deus salvava no Antigo Testamento? Salvava pela graça. Se elas estão inclusas lá no Antigo Testamento, por que elas não estão inclusas no Novo? Por que elas não fazem parte do Novo Testamento? Certamente elas serão excluídas na administração da Nova Aliança. Se elas são excluídas no Antigo Testamento, elas deveriam ser excluídas aqui na Nova Aliança. Mas, irmãos, elas não são. Elas pertencem. Porque Cristo fez uma aliança superior ainda. Em Cristo todas as coisas se completam. Hebreus 7:22. Vale a pena a gente ler esse versículo. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A promessa leva o sinal da aliança. O batismo é um sinal visível de que Brenner e Patrícia, de que pastor Arão e Vandréia, e aí eu vou colocar o seu nome, que batizou os seus filhos, você criará os seus filhos dentro do pacto, dentro da aliança com Deus. Eles pertencem à aliança. É uma responsabilidade dos pais. Eles são herdeiros espirituais. Abraão circuncidou todos da sua casa, todos, os adultos, e ele fez isso pela fé. Mas Isaac não tinha fé quando foi circuncidado. Ele foi criado na fé, criado na aliança. Isso é uma responsabilidade da igreja. Não seja negligente com o seu dever. Eu quero... Ei, pessoal! Quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.